Nossa novela preferida hoje tem um capítulo emocionante. Sabe aquela cena de filme onde o mocinho tá caído no chão, o vilão tá chegando já com a faca para terminar o serviço, e aí um aliado do inimigo, do bandido, aparece e fala: "Para, eu estou aqui para ajudar o mocinho, eu mudei de lado?" Pois é, tá mais ou menos essa história. Hoje o voto do ministro Luiz Fux deixou todo mundo desesperado, literalmente desesperado. O ministro Alexandre de Moraes está se descabelando com o Flávio Dino. Se é que tem jeito, né? Mas realmente deixou os ministros furiosos, pistola com a decisão do Fux. Abriu divergência, vai ter chance de recurso. A militância da redação da Globo News está desesperada, falando: "Ai, meu Deus, agora vão anular o processo do Bolsonaro. Tanta luta, tantos ataques, tanta mentira pra nada." Pois é, tá bem isso que eu vou mostrar para vocês. Então, senta, pega a pipoca. Nosso editorial hoje tá emocionante e eu sei que você vai gostar de tudo que tá acontecendo, tá bom? Só não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Meu papel é estar trazendo sempre informações com muita relevância, com qualidade para vocês. Então, inscreva-se no canal. Para você que acha que o Brasil também está uma loucura e pensa que precisa de um plano B, e eu acho que você precisa de um plano B, tá na descrição ou aqui no contato aqui, você entra em contato e conversa com o nosso escritório para que a gente possa te dar a consultoria sobre como imigrar para o Uruguai. Vale a pena, tá bom? Mas vamos entender tudo, mas literalmente tudo o que está acontecendo? Bora nessa? Então vem comigo, sempre uma honra e um prazer estar com você, e bora de notícia. É o seguinte, o voto do Fux deixou a galera esquerdista pistola da vida. Sabe aquela cena, né, que um inimigo, um sujeito do outro exército muda de lado e fala: "Não, agora eu tô com você, mocinho"? Pois é, a sensação que a galera do Bolsonaro tá é exatamente essa. Matéria da Folha de São Paulo: Fux indica uma brecha para anular o julgamento de Bolsonaro em futuro não tão distante. Pois é, não bastasse a anistia, o que eu falei para vocês? Olha, que anistia que nada. Esse negócio de anistia, tem que deixar isso para lá. O negócio é brigar pela anulação do processo. Esse processo é cabeludo do começo ao fim, não condiz com quem julga. Não tem nada a ver. É um processo que não tem competência de existir. Aí vem o ministro Luiz Fux e realmente entende assim. O ministro Fux do STF indicou na quarta-feira um caminho que lembra exatamente o que aconteceu na Lava Jato e pode ser o destino do julgamento dessa trama golpista tabajara, né? Ou seja, segundo a matéria da Folha de São Paulo, Fux votou a favor do envio do processo da trama golpista à primeira instância e da nulidade de toda a ação penal por considerar que a maior parte dos réus já não tem foro especial, ou seja, está sendo julgado no foro indevido. Criaram um verdadeiro tribunal de exceção. Eu falei muitas vezes sobre isso com vocês. Olha, pessoal, aqui não é o foro competente. Não podem mudar as regras. A Constituição é quem estabelece as regras de competência. E o STF não tem essa competência. Agora, o único, não para falar o único, que o Cássio Nunes também é juiz de carreira, né? O juiz do TRS, se eu não me engano, né? O Cássio Nunes também era. Agora, o Fux, que é juiz de carreira, é o único juiz de carreira do STF, sabe? Tá pensando exatamente igual a mim, tá aplicando a lei. E aí as críticas a ele agora é que está aplicando a lei. O STF não é competente para esse processo. De novo, a Folha de São Paulo desesperada porque o processo da trama golpista pode cair a qualquer momento. O Fux vota 3 vezes para anular o processo contra Bolsonaro e travou o embate com os métodos de Moraes. Não, você não tem noção do que aconteceu. Sabe aquela cena que o bandido tá chegando com a faca no peito do mocinho, aparece
o ajudante do bandido coloca a espada na frente e fala: não, você está fazendo errado. Pois é, quase isso que aconteceu. Só faltou o Fux chamar o Alexandre de Moraes de criminoso aqui e de falar que ele faz perseguição, porque de resto o julgamento dele foi uma verdadeira aula. O ministro Luiz Fux, do STF, segundo a matéria, votou 3 vezes para anular o processo da trama golpista. O magistrado apontou incompetência da corte para julgar o caso, afirmou que a ação deveria ser analisada no plenário e indicou concordar com reclamações de cerceamento à defesa, ou seja, um processo nulo de pleno direito. O que a gente diz? Processo nulo de pleno direito, incompetente, cerceamento de defesa, ou seja, voto de juiz imparcial. É simples assim. De novo, a Folha piradinha com essa história. O voto do Fux empolga os advogados e os bolsonaristas. O voto do Luiz Fux, que defende a nulidade do processo, concorda com diversas teses preliminares da defesa. Animou os advogados dos réus. Um defensor disse que a postura do Fux já era esperada, mas que seu tom surpreendeu positivamente e que ele está sendo muito mais pró-defesa do que imaginado. Ou seja, que o Fux está julgando imparcialmente. Era tudo que o STF precisava. Ou seja, o julgamento do Fux foi interessante porque o Fux deu muitos pitacos aqui na decisão, inclusive do Alexandre de Moraes, dizendo: tá errado, vocês estão fazendo perseguição. Não com essas palavras, lógico. Mas dá uma olhada também nessa publicação aqui. Veja isso. A Constituição delimita as hipóteses em que o STF pode atuar no processo penal. O Fux afirmou nessa quarta-feira que, com a mesma cautela e responsabilidade que orienta a jurisdição constitucional, também deve o Poder Judiciário exercer sua situação de igual maneira na esfera criminal. A Constituição da República, ao mesmo tempo que confere a este Supremo Tribunal Federal a posição de guardião da ordem constitucional, delimita de forma bem precisa e, inclusive, restrita as hipóteses que nos cabe originalmente atuar no processo. Resumindo, ele falou o seguinte: a gente está atuando fora da nossa competência. A gente está perseguindo um réu, onde a gente não poderia perseguir. Foi exatamente isso que o Fux falou. Vai ser o suficiente para que o Bolsonaro saia livre? Não, não é. Mas para pensar uma coisa. Isso aqui vai fazer uma diferença. Isso aqui vai ter prazo para recurso, vai dar divergência e tem muita gente, né, laranja de olho nessa história. Inclusive, tem um vídeo aqui do Infomoney que acabou de publicar, né, agora, que diz o seguinte: o ministro do STF, Luiz Fux, defendeu que o processo da trama golpista deveria ir para a primeira instância, que o processo é incompetente. Veja o tom que o Fux fala aqui. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal. Porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente. Está sendo julgado como se presidente fosse. Essa ação deveria se iniciar no pleno do Supremo Tribunal Federal. Veja, se é ex-presidente, devia ser julgado como ex-presidente. Primeira instância. Agora, se julgado como presidente e se presidente fosse, era o plenário, não numa turma. Ou seja, o processo está errado dos pés à cabeça. O processo está totalmente fora do contexto. Agora eu entendi por que ontem teve aquela briga e o Fux disse: eu não quero ninguém me incomodando nem interrompendo amanhã na hora do meu voto. Eu quero votar e não quero ninguém me interrompendo. E aí, vral, né, veio esse voto aí. O Bruno Zambelli acabou de publicar um agora também. Dá uma olhada. Caraca! Fux abre voto dando aula e mandando, nem indireta, foi uma direta para os ministros do STF. Preste atenção aqui. O juiz, por sua vez, deve acompanhar a ação penal com distanciamento,
não apenas por não dispor de competência investigativa ou acusatória. Opa! Escutou isso? Escutou? O juiz deve acompanhar com distanciamento, ou seja, a gente é imparcial. De forma alguma a gente deve agir como acusador. Viu, Moraes? Faltou o Viu Moraes, tá? Mas era isso que ele queria falar. Ou seja, ele chegou, ergueu o peito e falou: vocês estão fazendo tudo errado nessa perseguição de vocês. Como também por seu necessário dever de imparcialidade. A despeito dessa limitação, o juiz exerce dois papéis essenciais da jurisdição criminal. Primeiro, funciona como um controlador da regularidade da ação penal, contribuindo para que ela se desenrole nos limites dos direitos e garantias constitucionais e legais. Segundo, é o juiz quem tem a palavra final sobre a justa correspondência entre fatos e provas. Ao contrário do Poder Legislativo e do Poder Executivo, não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político. Você ouviu isso? Ou não é o STF que faz o juízo político, não. O Fux cumpriu, no seu voto, todos os argumentos e denúncias que o Brasil inteiro está fazendo sobre a atuação do STF. Do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, invariavelmente sob a perspectiva da Carta de 1988 e das leis brasileiras. Trata-se de missão que exige objetividade, rigor técnico e minimalismo interpretativo, a fim de não se confundir o papel do julgador com o do agente político. A fim de não se confundir o papel do julgador com o agente político. Ora. O Fux literalmente escancarou, jogou toda a meleca no ventilador, né? Julgamento no STF. Até a Band de jornalistas parece que está comemorando isso aí, né? Abre aspas. Não compete ao Supremo realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente. Ao revés, compete a esse tribunal afirmar que é ou não é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal. Ou seja, vocês não passaram em concurso, mas vocês não sabem. Mas deixa eu contar para vocês. O juiz tem que ser imparcial. É isso que o Fux fez. O R7 também fez uma matéria. Trama golpista. Fux vota pela improcedência da acusação de organização criminosa. Aqui ele absolveu. E aqui, literalmente, o voto dele foi impecável. E hoje eu vou explicar para vocês por quê, né? Matéria da Infomoney aqui para vocês diz o seguinte: o ministro Fux confirmou a divergência do entendimento de Alexandre de Moraes e Flávio Dino e votou para absolver o ex-presidente Bolsonaro da acusação de organização criminosa. O que ele disse, eu vou colocar para vocês aqui agora. Escuta. Eu tenho de analisar aquilo que foi descrito pelo Ministério Público e não ilações que eu possa tirar dos fatos. Considerando que a denúncia não indicou a presença dos elementais do crime de organização criminosa, tampouco o efetivo emprego de arma de fogo na sua atuação, parágrafo 2º, é imperioso que se julgue improcedente a ação penal relativamente ao crime de organização criminosa, porque esse crime não preenche a tipicidade à luz de tudo quanto eu aqui afirmei e por não se verificar presentes os elementos do tipo penal. Ou seja, até assusta. A gente viu um juiz usando a Constituição. A Barba do Te Atualizei fez a seguinte publicação. Fux dizendo que a organização criminosa precisa da existência anterior ao ato ilícito, e não pode ser definida só com base numa certa convergência em um determinado ato isolado. A fundamentação foi: a organização precisa preceder o fato e não pode ter a sua existência definida apenas pelo fato, sob a pena de não ser organização, mas mera
convergência, derretendo a cola que o Alexandre de Moraes usou para tentar colar as acusações. Fux honra a toga, anula tudo, incompetência absoluta. É simples. Presta atenção. O que o Fux disse? Ele disse, olha, o que eu estou explicando para vocês é que uma organização criminosa, ela é criada, ela é feita para cometer crimes. Ela vem exercendo reiteradamente. Existe uma união estável de uma organização de pessoas que vem cometendo crimes e mais crimes, como, por exemplo, tráfico de drogas, entre outras. Agora, quando pessoas se juntam para cometimento de um crime, que nem existiu, né? É um crime, para mim, um crime impossível. Golpe de Estado, num final de semana, com velhinhas desarmadas. Quando você junta todo mundo para cometer um crime só, isso não pode ser organização. É o básico do direito. Eu já falei isso para vocês várias e várias vezes. É o básico. Mas parece que eles não quiseram entender nem o básico, né? O voto do Alexandre de Moraes ontem, cara, parecia um discurso político, de direito mesmo. A gente não viu, foi nada. Agora, o melhor de tudo é ver a militância da redação. A turminha da Globo News, da Globo, tá piradinha da cabeça. Vamos rir junto. O início do voto do ministro Fux deixou os advogados dos réus eufóricos. Eles estão pensando lá na frente, na anulação do processo. Fux decidiu que o STF é incompetente para julgar os réus. Ora, os advogados acreditam que Fux é o único juiz independente da primeira turma, já que Dino foi ministro do governo Lula, Zanin advogado de Lula e Alexandre de Moraes eles consideram inimigo de Bolsonaro. Então, vocês consideram isso só porque é verdade? Não, mas vocês é ruim, hein? Tudo espalhador de fake news. Mas o voto do Fux também deixou perplexos alguns juízes, alguns colegas dele, porque estão dizendo o seguinte, ora, se o Fux julga o STF incompetente, por que ele votou em centenas de processos daqueles réus considerados os peixes pequenos, aqueles que estavam no 8 de janeiro, e reclamam da incoerência do ministro? Tchan. Quer que eu te explico? Quer que eu te falo o porquê? Homem laranja. Mudou tudo. Homem laranja. Essa trama golpista, quer dizer, o que está acontecendo agora, tá? Não é que eles falam do Bolsonaro, não. Já armou toda uma estrutura para manter um cara que o povo quer votar nele, inelegível porque tem medo dele nas urnas. E aí o que acontece? Vai naquele negócio da maioria, né? Vai naquele negócio de que se a maioria assim quer falar, se a maioria assim quer fazer, eu vou fazer assim também. E é exatamente isso que aconteceu em relação ao Fux. Falou, tá todo mundo votando. Se eu votar contra, vocês vão me massacrar aqui. Então, vou deixar. Né? Mas a verdade é que agora o Trump apareceu na paradinha. O Trump está disposto a usar força econômica e militar para salvar o Bolsonaro. E o Fux pensou, quer saber? Tô fora. Para mim não vale a pena isso não. E votou como juiz. É isso aí. A Andréa Sadi também ficou incrédula, né? Agora eles vão bater em cima. Como que o Fux julga um monte e agora fala que é incompetente? Pois é, tem que anular tudo. É simples assim. Vou trazer para vocês aqui uma primeira leitura de como está repercutindo, muita repercussão esse início, né, do voto do ministro Fux sobre as preliminares das defesas, esses questionamentos dos advogados dos réus. Claro, tinha expectativa de que houvesse divergência, a gente ainda vai saber como é que vai ser o voto, mas ministros da corte, integrantes da corte, se dizem incrédulos com a ênfase com que ele acatou as preliminares das defesas. Porque ele cita, inclusive, como ele argumentou durante o recebimento da denúncia. Ele aceitou a denúncia lá no final de março, foi o voto que fez a maioria para que os investigados virassem réus. Tem que debater com esse pessoal? Tá. Deixa eu explicar um pouquinho de direito. Denúncia é uma coisa, julgamento é outra coisa. Quando você recebe a denúncia, é porque você tem ali preliminares de provas. E aí você não formou a convicção ainda de qual o seu entendimento. Agora, no julgamento, tem a produção probatória, tem ali novas provas, tem oitiva de testemunhas. Então, é absolutamente normal um juiz aceitar uma denúncia e depois
mudar o seu posicionamento recebendo uma preliminar. Até porque o advogado vai trazer novos argumentos. Então, cá entre nós, estão cacarejando à toa, tá? Conversinha fiada. E usou argumentos como é inaceitável qualquer atentado contra o Estado Democrático de Direito. Ele ali já tinha defendido essa questão de ir para o plenário, mas ele volta para acompanhar o ministro relator, o ministro Moraes, e aceita a denúncia contra esses réus. Então, para a gente observar como é que vai ser daqui para frente, né? Alguns integrantes da corte, nos bastidores, nessa primeira leitura, temos que aguardar, mas eles pensando ali, tentando entender o que está acontecendo, eles acham que pode ser algum gesto dele também para as defesas, porque tem essas ameaças de sanções a ministros que condenarem os réus pela trama golpista, ameaças que estão vindo lá dos Estados Unidos, da turma radical bolsonarista. Radical do bolsonarista, né? Vem do Trump, né? Tipo assim, o Trump falou, ou vocês julgam como juízes de verdade, sem perseguição política, ou sim, magnífico para vocês. E cá entre nós, todo e qualquer advogado que tenha o mínimo de seriedade sabe que o voto do Fux foi o único voto jurídico. Ah, mas lá atrás ele votou diferente. Sim, votou. Agora foi um voto jurídico. É simples assim. E aí, para mostrar para vocês que eles estão certos, que a turma da mídia aí tá cacarejando, olha como é que chama o que eu pus o vídeo primeiro lá, tá cacarejando, olha só, o que tá acontecendo, ele votou lá atrás, o voto dele é divergente. Gente, é simples. É o Trump. O Trump falou, votem como juiz. E o Fux votou como juiz. Agora, o que eu tinha dito para vocês? A regra do jogo ia mudar. Moraes e Dino, pedra cantada. Só que ainda tem voto da Carmen Lúcia, né? Tem voto agora também do Zanin. Será que o Zanin vai comprar a bronca? Cara, eu tô doido para ver o voto do Zanin. Matéria do Metrópolis, do Paulo Capelli. O voto do Fux é analisado pelos Estados Unidos e serve de combustível para o Trump. Sim, serve muito de combustível para o Donald Trump e é ótimo, lógico que o Donald Trump vai utilizar isso sim para questionar a atuação da Suprema Corte. O voto do ministro Luiz Fux, que avaliou não ser competência do STF julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi acompanhado, adivinha? Pela Casa Branca. Não tomou magnífico. O argumento do magistrado, que divergiu do relator da ação penal Alexandre de Moraes, serve de combustível para o governo Trump continuar a pressão que faz sobre as autoridades brasileiras. Tô louco para ver o voto do Zanin, gente. O voto que eu mais quero ver é o do Zanin. Da Carmen Lúcia nem me interessa o que ela vai votar. Agora do Zanin, do Zanin, eu tô louco para ver o voto do Zanin, tá? Tô doidinho para ver o que vai rolar do voto do Zanin. Matéria da Folha de São Paulo também. Paulo Figueiredo diz que o Fux honra a toga e não será sancionado pelos Estados Unidos, pois divergiu do ministro Supremo Alexandre de Moraes. O apresentador Paulo Figueiredo, que mora nos Estados Unidos junto com Eduardo Bolsonaro, eu não sei se ele mora junto com Eduardo Bolsonaro não, tá? Eu acho que não, tá? Defende as sanções ao Brasil por causa do julgamento de Jair Bolsonaro. Divulgou diversos elogios ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, nessa quarta. A diferença do voto do ministro Fux para os demais está inclusive no nível intelectual. Claro, o do Fux está muito acima dos demais, né? Mônica Bergman, né? Agora, vem cá. Dá uma olhada aqui. O que a militância do UOL acaba de publicar? Fux mantém Disney ao alcance com o voto e julga colegas na fogueira de Trump. Olha isso. Então, o Fux jogou os colegas na fogueira do Trump. O Fux traiu todo mundo e agora a militância de redação vai começar com chororô. Vem cá. Eu entendi errado ou a gente pode dizer o seguinte. Vamos lá. Se a gente analisar isso aqui, a militância de redação aqui acabou de acusar o ministro Luiz Fux de ter prevaricado. Ou pior, alguma coisa pior. Porque ele disse que o Fux não deu um voto jurídico, deu um voto de medo do Donald Trump. Deixa eu contar um negócio para vocês. Por muito menos do que isso, muita gente da direita passou a ser investigado
pelo STF. Ou seja, está colocando em xeque, né, a tese, está colocando em xeque a democracia da Suprema Corte Tribunal Federal, está questionando o voto de um ministro. Ué, se há alguém da direita que questiona, sugerindo que o voto foi dado como A ou B, de medo ou por interesse próprio, vai parar no cilindro, hein? Cuidado, cuidado. Mas olha só, dá uma olhada nisso aqui. O UOL, adivinha, Daniela Lima voltou agora pro jornalismo da UOL, né? Grande merda. O STF, incompetente em julgar? Ora, bolas! Eu tô aqui com o ministro do Zap, hein? Ó, incompetente em julgar, Fux já condenou centenas pelo 8 de janeiro. Certo. Errou? Acho que sim. Acho que sim. Acho que todos os processos do 8 de janeiro, todos, sem exceção, deveriam ser anulados. Acho que todos os processos do 8 de janeiro são uma verdadeira aberração. Mais de 400 pessoas foram condenadas pelo STF. Em todos esses casos, Fux reconheceu a legitimidade do Supremo como foro para a tramitação dos casos. Deveria voltar atrás, né? Todos esses processos deveriam ser anulados, né? E aí, para encerrar o nosso editorial aqui, a Folha de São Paulo está empolvorosa por causa da decisão do Fux, por causa da mudança de posicionamento do Fux. Vem aqui, né? Dediquei um editorial inteiro agora só para falar do julgamento, né? Vem aqui a Caroline Leavitt ainda aumentando o pavor em relação ao Donald Trump colocar, né, um porta-aviões no Lago Paranoá. Dá uma olhada na matéria da Folha de São Paulo. SOS Trump. O Trump vai declarar guerra ao Brasil por causa do Bolsonaro? Será que pode? Será que não pode? Essa matéria é do Igor Giello, acho que é Giello, assim que fala, né? Se é certo de que Donald Trump é possível esperar tudo, né? Pode esperar qualquer coisa dele, qual o grau de seriedade que se deve aplicar a nada sutil ameaça feita pela porta-voz? Na tarde dessa terça-feira, Caroline Leavitt, com a ligeireza que lhe é peculiar, comentou num mesmo e longo período as sanções já aplicadas ao Brasil, o combate que os Estados Unidos estão levando, operações militares contra cartéis de traficantes e a defesa da liberdade de imprensa. Resumindo, pode o Donald Trump utilizar operação militar contra o Brasil? Sim, pode sim. Vendo o Trump quem ele é, a gente sabe muito bem, né, que esses navios que estão na Venezuela facilmente podem descer aqui para as águas tupiniquins. Então, assim, a gente sabe, o que aconteceu é que todos os requisitos necessários para o Trump fazer a pressão em cima do Maduro estão listos, estão ok? Sim. Aqui tem o nosso próprio trem de Aragua? Tem sim. Tem um PCC. Políticos se envolvem com o PCC? Sim, tem um monte. Então, os Estados Unidos podem querer utilizar esse argumento para chegar aqui e dar, sabe, uma bica no crime organizado e isso aí impactar em muito o governo brasileiro? Sim, também. Então, pode o Donald Trump declarar guerra ao Brasil? Diretamente ao Brasil, não. Mas, entretanto, todavia, contudo, ao crime organizado aqui no Brasil, o que, de certa forma, interfere, né, em todo o Brasil, né, em todo o Brasil. E aí, por fim, para a gente poder falar um pouquinho aqui, né, ainda voltando no caso do Fux, vocês viram essa aqui, né, jornalista, eu não sou jornalista, tá, este mal eu não carrego, tá, para Fux, fuck you, né, Fux, réus não podem responder por organização criminosa armada se não usam armas. Ah, não. Vou deixar com isso aqui, tá? Aí vocês tirem sua própria conclusão. Depois dessa aqui eu vou até parar o vídeo. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Sempre uma honra. Um prazer enorme, imensurável, tá?
tá? Vocês ficam bravos porque eu falo imensurável. É de sacanagem, tá? Eu falo de sacanagem. Mas muito obrigado pela confiança, pela credibilidade de vocês. E assim, política é pesado. Imagina um advogado. Senhores, o voto do senhor ministro Luiz Fux foi dado no sentido de que há uma incompetência jurídica com base no artigo tal. Tô aqui para isso não, tá? Eu tô aqui para bater um papo com amigos, tá? Então eu considero vocês amigos. E eu tenho um ranço da pessoa que forma em direito, né? E fica no juridiquês, né? Ou então o sujeito que forma em filosofia e fica, pois bem, porque já dizia Sêneca que o melhor remédio é a vontade de ser curado. Então, não, eu tô aqui para bater papo com vocês. Eu sou assim do meu jeitão goiano de ser e eu gosto disso, tá? Então, obrigado pela confiança, pela credibilidade. Eu sei que você gostou. Cara, eu tô falando de processo, de julgamento, e você ficou até o final. É porque, assim, a forma leve e tranquila que a gente traz o conteúdo, né, faz com que você fique aqui e entenda um pouco mais e goste um pouco mais de política, né? Se gostou, fala aí. Agora, se a gente tem que melhorar, fala pra gente também, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço.